No nosso mundão, existem diversos estilos, temas, personagens, histórias. É uma gama de diversidade tão grande que no mundo dos mangás não poderia ser diferente. Histórias marcantes, contos de dor, uma busca pelo tesouro e até um fast food de alienígena. Bom, vamos deixar isso de lado. Mesmo assim, existe uma grande parcela dessas histórias que são canceladas. Algumas, por motivos óbvios, como GGG, não teve vendas, basicamente ninguém comprou GGG. Outras por motivos mais complicados. E é exatamente uma dessas o assunto desse vídeo. Act Age é um mangá que foi serializado na grandiosa e bem disputada Weekly Shonen Jump, escrito por Tatsuya Matsuki e ilustrado pela jovem de apenas 19 aninhos Shiro Sasaki. Que, de maneira bem breve, explicando aqui pra vocês, ele conta a trajetória de uma jovem atriz junto de um diretor que viu o potencial nela, uma corrida pra fazê-la se tornar a maior atriz do Japão e quiçá do mundo, né? É basicamente um shonen de atrizes. E eu preciso falar pra vocês que essa história, por mais estranha que ela possa soar, ela é boa, divertida. Com certeza ela é bem dramática também. Até porque o foco são justamente essas nuances da vida de atriz, né? Coisas como aprender com os outros, se autodesafiar, criar um plano pra estudar personagem. Enfim, todas as questões de uma atriz pode contar que vai estar aqui. Isso eu acho muito massa. E no centro de toda essa história, a gente tem a jovem, que o nome é Yonagi Kei. Uma simples garota que sofreu muito na vida. A sua mãe, depois de dar à luz a 2 gêmeos, que são seus irmãozinhos, acabou falecendo. E depois disso, o pai dela acabou abandonando os 3, deixando ela para cuidar dos irmãos mais novos. O que fez com que ela criasse muitos problemas. A única forma que ela se encontrou de combater esses problemas era assistindo filmes. E isso meio que foi fazendo ela aprimorar uma técnica de atuação crua, mas eficaz, para fazer com que ela criasse coragem e confiança o bastante para fazer audições por aí. E foi numa dessas que o seu destino acabou se cruzando com um renomado diretor de cinema, Sumiji Kuroyama. Ele disse que criou um interesse em comum justamente pela forma como ela atuava. Ela atuava com base em experiências, imaginação, visualização. Era algo que ele realmente precisava, pois afinal, Kuroyama tinha um sonho. Um sonho de produzir um filme extremamente complexo e único. Mas antes que ele pudesse fazer isso, ele precisa encontrar as pessoas certas. E ele estava de olho em Yonagi. Não para ser uma coadjuvante, mas para se tornar a protagonista do filme. Mas antes ela precisa evoluir. E ele decide que vai ajudar ela nisso, dando a ela o que eu vou chamar aqui de missões. É um alerta óbvio. Esse vídeo vai ter muito spoiler. E eu sei que essa história foi cancelada, mas isso não tira nem um pouco seu brilhantismo. Eu queria incentivar vocês a dar uma lida, fazer uma brincadeira com vocês no final, só pra incentivar mesmo. Por favor, leiam. Vale a pena. Eu garanto. O grande primeiro passo dessa trajetória é um filme estrelado pelo Anjo, a maior estrela da grandiosa companhia de artistas do Japão, a Stars. É uma companhia bem importante para essa história, seja pela sua presença ou até mesmo pelos seus personagens que são diretamente ligados com ela. No momento, o que vocês precisam entender é que essa é uma grande agência de talentos, onde o seu maior talento, o tal Anjo, voa esplendorosamente. E o Anjo tem um nome. É a Shiyoko Momoshiro, uma atriz conhecida por sua capacidade incrível de atuação e principalmente por sua aparência angelical, né? E o Kuroyama, ele explica que é muito importante para o próprio desenvolvimento da Yonagi que ela conheça e atue em conjunto com a Shiyoko. Para ir aprendendo as técnicas dela, aprendendo como a Shiyoko consegue sempre cair bem nas fotos. Nesse arco a gente vai ver muito disso, o desenvolvimento dela usando muito a Shiyoko como inspiração. Alguns personagens até são apresentados, particularmente foda-se. Dito isso, existe uma personagem tão importante quanto esses outros que eu já citei, que é a Arisa Hoshi, a diretora da Stars, tá? Literalmente quem manda e desmanda na companhia. A única coisa importante que você tem que saber sobre a Arisa é que ela é completamente contra o estilo de atuação da Yonagi. Enfim,
Vamos falar sobre o que é esse filme que ela vai participar, tá? O nome do filme é Death Island e conta como 12 jovens estão presos na ilha e tentando sobreviver enquanto alguém fica os tormentando, mandando mensagem, criando situações, enfim, é uma tretinha bem clichêzinho. A protagonista desse filme é claramente a Anjo, né, afinal ela já é famosa. O que eu posso falar desse arco, né, mano? É um ótimo arco inicial, eu diria. Sabe, eu consigo ver o desenvolvimento da personagem em pouco tempo, consigo ver uma breve mudança, consigo ver novos personagens interessantes. É um ótimo arco inicial, mas sem dúvida não é o melhor arco da história. Tem arcos bem melhores que esse arco aqui. Ele só não é um arco ruim. E isso é bom, não é uma história que recém começou, é bom dar aqueles primeiros passos. E esse arco ele acaba no auge, porque acontece um embate épico. Dando o contexto antes. A Shiyoko, como eu falei, ela é muito famosa, então ela tem uma agenda apertada. Ela tinha separado dias específicos ali pra finalizar as gravações desse filme. O nosso diretor, que eu nem citei o nome, ele criou uma cena extra que fazia com que a Shiyoko e a Yonagi atuassem juntas, em conjunto numa cena só. Acontece que essa cena ficou por último pra ser gravada. E era dia 25 assim das gravações, que iam até o dia 30. Era em cima da hora. E do nada veio um temporal, uma tempestade, que tava falhando as gravações tudo, ia ser atrasado o filme de novo, ia dar um monte de merda, mas não. A Yonagi propõe pra Shiyoko pra elas gravarem mesmo na chuva, dando a vida pelos papéis delas. As duas fazem isso, e elas vão atuando, e as coisas parece que vão cada vez mais, tu sente uma agonia, parece que tá vendo realmente uma série, um filme talvez, e a cena tá acontecendo, não sei como, mas é um mangá que consegue te passar essa exata sensação de ver o filme. E no final, a Yonagi consegue quebrar aquela máscara por trás da atuação, mostrando uma verdadeira faceta da Shiyoko que ninguém nunca tinha visto no cinema, em qualquer lugar. A Shiyoko chorando, uma versão muito diferente, ninguém nunca tinha visto isso. Foi ali também que onde a Yonagi acabou se machucando, acontece um acidente que tira a Yonagi do resto do filme, mas basicamente a personagem da Yonagi meio que ia morrer mesmo, então foda-se. O filme no final não é muito importante em nenhum momento, acabou que... Vocês vão entender. O arco se encerra com essas duas garotas em seus anos de estrelato, se tornando uma espécie de rivais amistosas, uma disputa até então 100% saudável. Né? Esse arco, como eu disse, ele é muito bom, mas ele de longe não é o melhor arco, porque logo depois dele, meu amigo, com uma felicidade clara, orgulho de seu trabalho e desenvolvimento, Yonagi encara o então provocador Kuroyama, que apenas a olha e já manda mais uma missão pra ela. Foda-se. Agora, o desafio é atuar assim como era feito no princípio, no teatro. Paralelo a esse momento, aparece simplesmente um homem caçando animais no meio de uma selva. Sim, só aceita, porque esse aí é o Araya Myojin. O camaleão é um ator que é conhecido no meio do teatro por sua busca incessante pela melhor compreensão de seus papéis. Ele atua com base em estudos, vivências e possui o que o Kuroyama chama de consciência da audiência. A capacidade de entender a sua audiência e ser capaz de compartilhar os seus sentimentos com a plateia a partir disso. Yonagi acaba indo ver a atuação de Myojin. Uma atuação linda, chamativa e, bem, é bem diferente da forma como a Shiyoko atuava. Quando a Shiyoko atuava, ela era como um anjo, quase que intocável. Agora, quando o Arai atua, nós nos aproximamos o bastante ao ponto de que quando ele derrama lágrimas, eu também derramo. Dito isso, a gente tem mais dois personagens importantes nesse arco. O primeiro sendo o diretor e amigo pessoal do Kuroyama, e o Jiro Iwao, um grandioso diretor que ensinou o Myojin a atuar e sempre acompanhou bem de perto o seu desenvolvimento, criando um vínculo grande com ele, quase de pai e filho. A gente também tem o retorno de um personagem que apareceu no primeiro arco, o filho da Arisa Oshi, o Akira Oshi. Eu particularmente gosto muito do Akira, tá? Ele é um ator também, mas não do mesmo nível de talento desses outros personagens que eu já destaquei no vídeo, tá? Ainda que ele vai proporcionar cenas muito boas, incluindo algumas cenas com a Yonagi que podem dar a entender um casal surgindo, talvez, inclusive é assim que os dois meio que se aproximam meio que forçadamente. Então, ele é um personagem muito importante pra história. Mas enfim, esse arco, ele é o absolute cinema dessa obra.
É o arco que definiu o primeiro auge, e ele marca a grande crescente que Act Age teve nesse período até a sua conclusão. Aqui temos a Yonagi sendo pela primeira vez a protagonista de algum projeto que ela está envolvida, sendo que este projeto possui 2 protagonistas. Giovanni, interpretado pelo Myojin, e Campanella, interpretado pela Yonagi. Sobre a peça em si, ela é um absurdo. E se quiser conhecer um pouco mais, eu te convido a visitar um filme bem antigo, lá dos anos 80, Night of Galactic Railroad. Basicamente, é isso. Se você curtiu um filme mais complexo e contemplativo, cara, assista, não vai se arrepender nem um pouco. Dito isso, agora vamos para a sessão spoilers desse filme. Se você quiser assisti-lo, já deixa o like e depois volta e comenta o que tu achou do filme, porque Campanella, nesse filme, tem uma relação direta com a morte. E essa é a principal dificuldade que a Yonagi vai ter que ultrapassar por cima, rapaz. Como ela, que atua com base em suas vivências, vai conseguir atuar com um personagem que já está morto. E é aí que Yujiro Iwao, o diretor, entra. Ele revela apenas pra ela, e só pra ela, que esta vai ser a sua última peça, porque ele tá pra deixar o mundo em alguns meses. Ele pede pra que ela mantenha isso em segredo, de todos. Ele pede também pra que ela utilize ele como referência, pra criar a sua própria versão do Campanella. O diretor Iwao começa a ser 100% sincero com a Yonagi, dando quaisquer detalhes sobre a situação, e à medida que o dia da estreia se aproximava, Iwao a piorava cada vez mais. Com dores, tosses e tudo parecia ir desmoronando. Mesmo assim, ele lutou bravamente. Ele dizia que o seu sonho era ver a atuação de seus atores na sua grandiosa peça final. Ele também menciona que no passado houve uma atriz que desistiu no ramo após uma de suas peças absurdas. E, bom, essa atriz era Osharissa, mostrando um pedaço de seu passado, uma micro parte. Agora, a gente sabe que Osharissa é uma atriz que desistiu da sua carreira. E quando finalmente o derradeiro dia da estreia chega, uma notícia abala todo o elenco. O Sr. Iwao foi hospitalizado, junto da revelação de que ele tinha um câncer há meses. Todos ficaram extremamente abalados. Alguns não queriam nem atuar, mas foi a Yonagi que se tornou a âncora natural. O desejo de Iwao, que mantinha todos dentro da peça. E bom, a peça rolou de maneira natural, com Yonagi, Myojin brilhando até demais. O Akira consegue entregar uma atuação linda, contando muito com a ajuda da Yonagi nesse momento. Eu acho que o principal ponto a destacar é uma cena em que o Myojin tava quase se perdendo no personagem por mergulhar demais, enfim. Acontece muita coisa nessa peça. Essa peça é linda. Esse arco é tudo muito lindo, cara. Eu meio que odeio isso, mas explicando toda essa simbologia, já que vocês, não sei se vocês assistiram o filme, o Campanella, no final da história, ele acaba morrendo. E toda a viagem dentro do trem é meio que uma metáfora para uma despedida dele pro Giovanni. E como pro Giovanni, Campanella era um ente querido, é como se na peça a Yonagi criou seu Campanella baseado no Iwao. Isso faz com que seja uma despedida do próprio diretor através dela. É realmente, cara, não tem nem o que falar, é muito bonito isso, porque Iwao acaba não aguentando e ele vem a falecer. E, bom, a peça meio que acaba com palavras que podem sim ser diretamente dedicadas a ele. As pessoas sempre morrem. Elas se tornam carne e o sangue de alguém. Elas se tornam a nossa carne e o nosso sangue. É por isso que nossas palavras de despedida não precisam ser um adeus. Então, obrigado. Poucos dias depois, durante o seu enterro, algumas peculiaridades ocorrem. É uma entrevista inapropriada aqui, um personagem conversando sobre algum assunto paralelo aqui, mas principalmente esse cara. E a presença desse cara incomoda o Kuroyama. Até que uma proposta súbita desse mesmo personagem acaba causando um clímax. O que ocorre é que esse cara, ele quer ser o representante da Yonagi, fazer ela ser uma atriz com um passado dramático, que deu a volta por cima. A Yonagi simplesmente rabisca os negócios ali e fala assim, não. Só que isso daí foi uma sementinha plantada pelos autores.
que acontece? Agora vem um arco que eu não gosto. É um arco necessário, mas é chato, tá? Onde a Yanagi precisa ter amigos fora do meio de entretenimento, de atrizes e atores. São 5 capítulos dela num clube de cinema da escola dela. E que sinceramente não serviu de nada, principalmente pelo que a história se tornou hoje em dia. Depois desse curto arco, a Yanagi ela começa a se interessar mais pelas ideias do Kuroyama, e o Kuroyama convida ela para fazer um curto vídeo para uma banda que ele conhecia, os membros, enfim. Eles fazem um vídeo, eles fazem um clipe, na verdade, né, que usa a Yanagi pra atriz do clipe da banda, e ele mostra as capacidades de diretor dele pela primeira vez pra Yanagi. A Yanagi fica muito feliz, o vídeo dá certo, e atrai a atenção de várias pessoas ao redor do globo, porque além de ser um vídeo do Kuroyama, que é um diretor meio que requisitado em grandes nomes mundiais, também tinha uma atuação muito boa da Yanagi. Surge uma proposta então desse arrombado. E o Hamachi, ele quer fazer uma grande produção, um audiovisual, mas também é um teatro. Vai ser um teatro televisionado e transmitido através dos canais de streaming pro planeta inteiro, se eu não me engano. E o que acontece? Além disso, vai ser meio que uma disputa para ver quem atua melhor. Por quê? Porque ele vai utilizar do elenco duplo. Elenco duplo é uma coisa até comum em teatro, que é quando, por exemplo, um ator não pode comparecer no dia porque ele passou mal, coisa do tipo, então tem um ator para substituir ele e fazer o mesmo papel. São as mesmas falas, coisas do tipo, só que, claro, aqui vai ser diferente. Cada um vai ter um diretor diferente. Vai ter o time A e o time B. O time A vai ser o time da Yanagi junto com o Riku Ogami, que é um personagem bem legal, eu já falo dele mais. E também o time B vai ser composto, além do Kuroyama como diretor, vai ter a Shiyoko e vai ter o Araya. Ou seja, personagens que foram importantes até agora vão ser meio que os antagonistas desse arco. E o que ocorre é que é meio que uma disputa dos dois. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre todos os acontecimentos, até porque se eu entrasse em detalhes, o vídeo ia ter cerca de 1h30, 2 horas, enfim, ia ser muita coisa, que esse arco é comprido, tá? Vamos só focar nos pontos principais. Dito isso, amigo, e se eu falar pra vocês que esse personagem que chegou agora, ele é o mais foda-se dessa história. Eles precisavam de um personagem dele, mas ele não importa muito, eles não trabalham muito com isso. Bom, o que é o Riku Ogami? Riku Ogami, 10 anos atrás, ele era o maior ator em ascensão da Stars. Tanto que é falado que a criação da Shiyoko foi meio que, entre aspas, artificial, porque ela se baseou muito nele para poder construir essa máscara que ela usa. Só que ele não usa máscara, ele tem uma coisa que é quase divina, ele fala, que é a presença dele. Enfim, o cara só tem uma presença boa, é isso que fez ele ir pra televisão. Isso é bizarro, mas beleza. Vamos, né? Puxar aqui, ó, sensinho de descrença, beleza. Daí só que acontece, ele saiu da Stars e viajou pro outro lado do planeta. Chamaram ele pra fazer parte disso aqui, ele só aceitou porque a garota que fez o vídeo da clipe lá de Shinjuku junto com o Kuroyama ia participar. Ou seja, ele tá interessado na Yanagi. Daí tem todo um rolê lá da Yanagi conhecendo a diretora, da diretora sendo importante, eu já entro nesse detalhe. Tem uma coisa legal, que é a Yanagi contra o Ogami, que é literalmente a Yanagi tendo que superar essa persona dele, essa presença no palco. E é bem legal, essa parte é realmente bem legal. Só que agora eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não vou entrar em detalhes nesse arco, tá? Esse arco, ele é extenso. O título da história que se baseia é um dos contos da Jornada para o Oeste, o grande livro lá da China. E bom, é um conto chamado A Princesa do Leque de Ferro e o Rei Macaco. Já dá a entender que vão ter 2 protagonistas, né? Quer dizer, vai ter o protagonista e meio que a vilã. Como nos arcos anteriores, a gente vai ter toda a metáfora da história que está sendo contada com a narrativa do próprio mangá. Essa história, o Rei Macaco trai. É uma história sobre traição. E toda a história desse arco se resume a diretora teve um caso, ela foi aparentemente a amante do pai da Yanagi. Mind blowing. Que idiota. O pai da Yanagi, ele aparece aqui. Não aparece. Ele não dá as caras, ele não faz muita coisa, mas ele é importante. E a Yanagi, ela inclusive se perde quando ela descobre isso no meio do primeiro dia. E o que acontece é simplesmente a Yanagi ficou maluca, possessa, queria matar ela, mas ela
A diretora fez isso pensando que a Yonagi ia entrar no papel somente assim. Mas, no fim das contas, a Yonagi acabou só perdoando ela. Porque, assim como com a Yonagi, com a família dela, o pai dela, a Yonagi, também largou essa diretora, deixou ela ver navios. Uma coisa interessante, que também não vai levar muita coisa, mas o pai da Yonagi era um escritor. Pô, informação legal. É meio que foda-se. E, bom, esse arco, ele tem um ponto pra mim que faz ele se grande. Ele é um bom arco, tá? Um arco bem divertido. Ele é longo, o maior arco da história. Mas eu acho que o ponto que mais engrandece ele é que desde o início eu comentei sobre o sonho do Kuroyama de produzir um filme e tal. E a última cena que a gente tem desse arco é um jantar, onde tá todos os atores reunidos, os diretores conversando. E o Ogami do nada chega, olha pro Kuroyama e fala assim: vendo a situação atual, com todo mundo que tá na mesa aqui, não acho que já tá na hora de começar a trabalhar no teu projeto, Kuroyama? E o Kuroyama simplesmente responde: o que eu contei pra vocês foi meio que um resumo de 108 capítulos de Act Age. É uma história bem complexa, como vocês puderam ver, tem cheio de metáfora aqui, acolá, enfim. E a gente tá vendo que tá crescente, a história se aproxima muito do clímax, que vai ser esse filme do Kuroyama, o que vai acontecer, que filme é esse, que história ele quer contar, o que ele quer representar, enfim. Act Age é um mangá de sucesso, ou melhor, ele foi um mangá de sucesso. Ele teve vendas altíssimas, mais ou menos nessa parte aqui, o volume 11, 12, mas no início não foi nada fácil. Dá pra ver, se tu pegar o gráfico pra analisar, ele realmente é isso. É um mangá que começa fraco e vai crescendo de acordo com a história. Ela foi cancelada, mas por que ela foi cancelada? Pô, estava vendendo bem, a história tava chegando num clímax, ela tava muito provavelmente muito perto de terminar. Bom, lembra que eu falei que tinha duas pessoas que estavam trabalhando? A gente tinha o artista, que era Shiro Sasaki. A gente tinha também o roteirista Tatsuya Matsuki, que, bom, esse cara é o que a gente chama de veneno. Tudo que a gente vê aqui, que a gente viu, foi ideia dele. Ele é o idealizador. E, bom, essa parte, porra, joinha, parabéns, tapinha nas costas. Cara, muito bom trabalho. Só que como pessoa, esse filho da mãe é um grandíssimo de um filho de uma... E por isso, o mangá vai ser cancelado. Completamente certo o cancelamento, tá? Sinto muito pela Shiro, obviamente, até a Shonen Jump ajudou ela por muito tempo. Mas esse cara tá preso ainda, se eu não me engano. Ou ele tá em domiciliar, tá ligado? Ele tá em casa ali, pagando a pena, enfim. Uma coisa eu sei, esse cara tá fudido e ele não vai mais fazer mangá. Esse cara... Bom, ponto. Esse ponto deixado de lado, eu queria também, além de falar desse veneno que foi esse cara, eu queria comentar como eram minhas expectativas pra essa história. Pô, eu já li ela sabendo que ela não ia acabar, então foi meio triste. Eu falei que a gente tinha um resumo até o capítulo 108, né, nesse vídeo até então. Sendo um breve resumo depois disso, a Yonagi, ela se interessa mais pelas histórias do Kuroyama, mas o Kuroyama impõe mais um desafio pra ela o último desafio antes de fazer o filme dele, que era fazer meio que uma novela. Onde ela seria a protagonista, tá? Ela seria uma das protagonistas, porque ela representaria a protagonista na fase jovem. Daí tinha a criança, que ia ser a fase infantil, e a fase adulta, que ia ser a maior atriz de todos os tempos. E essa ia ser o personagem de destaque desse arco, tá ligado? É uma história... Bom, ela parecia ter um caminho legal sobre adaptação, releitura de personagens, porque tinha toda uma treta lá envolvendo a personagem que elas iam fazer, que ia ser baseada na vida real, e daí a filha dessa personagem, que é a personagem que eles iam fazer já meio que não tá mais aqui, mas aí a filha dela ia ficar contra, porque não tava sendo certo, ai meu... E seria isso, né? Eu acho que todos conseguiram ver como essa história tinha um potencial de ser uma grande obra literária, um mangá incrível, que todo mundo ia falar por muito e muito tempo. Personagens carismáticos, todo o contexto, uma ideia inovadora, falar sobre atuações.
E no final, com o último capítulo se intitulando Veneno, acaba por conta de um erro de alguém de fora. Isso é muito, inclusive, até poético, né? O último capítulo se chama Veneno, e pra mim, o único veneno que realmente teve nisso foi o próprio autor. Eu gosto muito de ActAge. Eu não sabia como trazer esse vídeo pra vocês, tá ligado? Esse vídeo ele tá sendo feito desde o final de 2024. Eu não sei em que momento vocês estão vendo isso aqui. E, bom, eu tenho ele. Tá sendo um evento pra mim finalizar esse vídeo, tá? Tanto que essa parte aqui não tá tendo muita edição, porque eu tô há 4 meses editando isso aqui. Isso aqui agora, mano, hoje é dia 10 de abril. Isso é um absurdo, cara. É muito tempo. Mas enfim, obrigado por terem assistido. Eu já falei sobre outras obras da mesma artista que fez a arte de ActAge. Hoje em dia ela tá com uma obra muito bem engajada já com o público japonês, muito bem engajada, que é o Witch the Witch. O vídeo vai estar aparecendo aqui na direita. Mas caso vocês queiram encontrar novas obras, que inclusive essa é a ideia desse canal, né? Eu recomendo vocês verem essa playlist que tá na esquerda aqui. Muito obrigado. Novamente, esse vídeo deu um trabalhinho. Eu agradeceria muito que deixasse o like, comentasse alguma coisa ali só pra dar um apoio. Dá liga a nós. Fui.